Olá, obrigado por acessar o canal. Sou Cláudio Cunha, pediatra. Vamos falar sobre temas de pediatria, desenvolvimento e psicomotricidade. Num primeiro vídeo, falamos sobre os dois estados tônicos do bebê, onde ele oscila de um estado de hipertonia, de irritabilidade, fome, para um estado de hipotonia, de saciação. Mas também esse estado de hipotonia é um estado inerte, onde ele não produz. Então ele precisa viver esses dois estados. Então é importante o bebê chorar, é importante o bebê viver, é importante o bebê sentir, é importante o bebê produzir esse estado de hipertonia para que a gente o conduza, a mãe o conduza para que esse estado de hipotonia e saciedade, e assim ele vai oscilando de um estado para outro. Essa condução da mãe de um estado para outro é um diálogo que existe, um diálogo ritmado, e a gente dá um nome a esse diálogo de um diálogo tônico entre a mãe e o bebê. As crianças e nós todos nascemos com uma capacidade, uma motricidade endógena muito bem organizada num primeiro momento. Então, o movimento intestinal, a respiração, a digestão, elas fluem ritmadamente, muito organizadamente, internamente falando, mas externamente é uma motricidade errática, impulsiva, não é? E tudo isso está relacionado a uma condição na qual vem evoluindo esses reflexos, essas capacidades reflexas, para apenas então a sobrevivência. Agora, essas capacidades motoras são capacidades motoras que fazem com que nós adultos tenhamos vontade ou necessidade instintiva de manipular esse bebê. Então é natural que a gente se sinta com conflito, ou com medo, ou com receio, ou que a gente perceba sofrimento, e é assim que vem evoluindo naturalmente para que você de fato faça o cuidado necessário para o bebê sobreviver, que o alimente, que o conforte. Então existe uma dimensão motora reflexa, biológica, mas também existe uma dimensão psicobiológica, e mais do que essa dimensão psicobiológica nessa expressão da psicomotricidade, também existe uma dimensão socioemocional, onde não só existe uma dependência orgânica, biológica do ser, mas também existe uma dependência social para o ser sobreviver. O bebê nasce completamente sem nenhuma capacidade de sobrevivência se não existisse um adulto experiente, mediatizador, que o conduza ao aprendizado. Sem o adulto, o bebê jamais sobreviveria, diferente de um réptil, de uma tartaruga que nasce, eclode, escala, anda para o mar e entra no mar e sobrevive quando não é comido pela um outro predador. Então o bebê necessita, é uma condição também, não só o polo da hipotonia, hipertonia, o estado de valência satisfatória, o estado de valência de irritabilidade, mas nós dependemos de uma condição social, cultural para o desenvolvimento neurobiológico. Então o desenvolvimento do seu cérebro, o desenvolvimento do seu corpo, o desenvolvimento do seu eu está intimamente relacionado com os estados socioculturais, onde num primeiro momento a gente tem uma adaptação ao meio nessas condições, primeiro da mãe, primeiro com o peito da mãe, numa forma ainda muito de simbiose entre a mãe e o bebê, nessa relação, nessa dinâmica desse
desse diálogo tônico. Então, no primeiro momento, é uma condição de adaptação ao meio, e num segundo momento, é uma adaptação não só ao meio, mas também com os objetos do meio. Daí a importância de se apresentar objetos, de se apresentar e os objetos que são construídos culturalmente. Então, a bola, o brinquedo, a boneca, o carrinho, todos esses objetos são fundamentais no desenvolvimento neurobiológico orgânico da pessoa. Sem esses objetos e sem a interação social, não é possível aprender o fazer no mundo. Então, a motricidade se torna uma estrutura de expressão e de apropriação cultural social. E ela, então, também representa não só a motricidade em si, mas também condições emocionais. Então, ela expressa e também imprime relações socioemocionais, que são as primeiras relações que a gente faz com o mundo, e também relações cognitivas, de inteligência. Inicialmente, essa inteligência é uma inteligência não verbal, construída através de uma apropriação da expressão motora, do fazer no mundo. Na medida que o tônus da criança vai melhorando, ela vai tendo capacidade de controle do seu próprio corpo, e essa é a base inicial para conseguir ter autocontrole para se expressar e também para perceber, assimilar as informações que são apresentadas, são conduzidas pelos adultos experientes, mediatizadores. Então, existem os dois polos, hipotônico e hipertônico. Existem a relação desse diálogo tônico de um movimento para outro, onde se faz através do adulto experiente, naturalmente a mãe, e existe a condição biológica e a condição social que vão se modelando e se autocomplementando para o desenvolvimento da criança. Então esse foi o diálogo tônico, da importância do diálogo tônico para o desenvolvimento do bebê. Então, num próximo vídeo vamos falar mais um pouco de psicomotricidade, sobre movimentos exógenos, movimentos autógenos e movimentos práxicos, tá bom? Um abraço, obrigado, até a próxima, até logo, tchau.